Muito boa noite a todos e a todas. Boa noite. Obrigado pelo convite para compartilhar essa reflexão com vocês. Eu assumi esse compromisso aí faz uma semana, mais ou menos. Eu acho que alguém deve ter desistido, algo assim, né? Então, se às vezes a fala não é tão bem elaborada, vocês me desculpem. Eu preparei um slide que eu vou tentar destacar algumas coisas no slide e vou ler algumas partes que eu escrevi aqui, na medida do possível fazer um comentário. Então, na verdade, o que eu estou apresentando para vocês faz parte de uma pesquisa que eu estou fazendo, que vocês todos sabem que em 2017 completam-se 500 anos da chamada aí Reforma Protestante. 2017, 500 anos em que supostamente o Lutero teria pregado as 95 teses na porta lá da igreja do Castelo de Wittenberg e que entra para a história como o início da Reforma Protestante. Eu fui convidado para participar de um grupo que está sediado na Alemanha, mas que tem participantes de diferentes países, que estão preparando uma publicação alusiva a esses 500 anos. E eu demorei um pouco para aceitar, porque eu achei que isso era um pouco um assunto lá da Alemanha, que não me interessaria muito. Mas eles aceitaram a minha sugestão que eu falasse a partir do Brasil e da América Latina. E aí eu tive a ideia de pensar, aí eu já vou tocar para frente o slide, aí vamos ver se eu não me atrapalho, né? Não, tem que botar para cá, né? Claro. Acho que não vai funcionar, ou é virado. Não, é isso mesmo. Está passando, né? Beleza. Então, obrigado, né? Eu tive a ideia de perguntar como é que essas ideias protestantes, como é que elas repercutem, ou quando é que elas começam a repercutir no Brasil e na América Latina. Então, geralmente, a gente é acostumado a olhar para as igrejas evangélicas como algo do século XIX em diante. E a gente pensa aí 3 movimentos importantes. Primeiro, os imigrantes, que vão trazer a sua igreja, então igrejas de imigração, tanto aí, por exemplo, os luteranos vão ser imigrantes, ou se a gente olha mesmo igrejas como a própria igreja metodista, a batista, a presbiteriana, ela tem uma primeira fase que ela chega para cá como imigrantes norte-americanos. Depois, então, a gente tem aí um movimento de igrejas de imigrantes. Depois vem a igreja missionária, à medida que vem missionários e assim por diante, começam a missionar no contexto brasileiro, isso é um fenômeno em toda a América Latina. Começa um segundo fenômeno que se chama de igreja de missão. E, no fim, o fenômeno do pentecostalismo, que é um pouco mais tardio e que todos nós conhecemos. Então, geralmente, a gente pensa protestantismo a partir daqui, no século XIX. E eu fiquei me perguntando, mas quando é que as ideias evangélico-protestantes realmente chegam na América Latina? E aí eu tive uma certa surpresa. Por quê? Opa, estou caranguejo aqui, né? Porque eu me dei conta que, na verdade, as ideias da reforma elas estão presentes na América Latina desde o começo. Desde os primeiros colonizadores que estão aqui, as ideias protestantes estão presentes. E como é que elas estão presentes? De diferentes formas. Isso eu vou destacar durante a minha fala. Mas uma primeira forma é a seguinte:
Vocês todos sabem que a ocupação do Brasil e da América Latina, ela vem dentro de um pacote maior, né? Se a gente olha assim, como é que se pensava isso a partir de Portugal e de Espanha, então se tem aí dois grandes objetivos. Um é ganhar almas para a igreja, né? Almas, né? Novas pessoas, assim por diante, e súditos para o rei, né? Ampliar o território. Então, desde o começo, a ideia da cristianização, ela vai pautar a presença dos colonizadores e assim por diante. Como é que entra o protestantismo? E aí que está a minha grande surpresa. É que o protestantismo, ele está desde o começo como uma espécie de grande ameaça. Então, você tem isso em diferentes documentos, seja textos de reflexão teológica, cartas de missionários, ou mesmo tratados teológicos, mas também na discussão política, isso mais forte na América Espanhola do que na América Portuguesa, mas na América Portuguesa isso está presente também, eu vou mostrar. O protestantismo, ele está presente assim como a grande ameaça. Ameaça a ser evitada. E, de certa forma, a gente tem a impressão, lendo esses textos, a maneira como o catolicismo foi se estabelecendo, ele jogou muito com essa ideia. Olha, não atrapalhem a igreja, porque se atrapalhar a igreja, vai entrar a heresia luterana. E a heresia luterana era um chavão assim, bastante acolhedor. Eles poderiam ser luteranos, calvinistas, anabatistas, e com o passar do tempo, essa ideia vai se estendendo. Então, às vezes, heresia luterana também poderiam ser judeus, ou poderiam ser também o islamismo. E, às vezes, até dependendo de como o índio se portava, ele era herege luterano. Então, o luteranismo, ele acabou se desenvolvendo como uma espécie de mito do mal, né? Uma constante ameaça diante do qual a gente tem que se precaver o tempo todo. Ligado a isso, tem uma segunda ideia interessante, porque se espera ou se olha para a América Latina como um lugar onde se poderia desenvolver um cristianismo genuíno, né? Um cristianismo não contaminado pelas ideias heréticas da Europa. Então, essa ideia de pensar, olha, Deus nos deu um paraíso e aqui a gente pode desenvolver um cristianismo genuíno, ela está presente em muitos textos. Então, primeira coisa, aqui a gente pode recuperar uma espécie de cristianismo puro, autêntico, sem mácula, essa é a ideia. E se a gente olha um pouco mais adiante, você tem uma ideia que vai além. Quer dizer, olha, e a partir daí a gente vai recristianizar a Europa. Então a gente vai criar um cristianismo puro para agora purificar, por assim dizer, a Europa que está começando a secularização, né? Então você tem um fenômeno lá do ateísmo, assim, vamos pensar no Galileu Galilei, Giordano Bruno, essa coisa toda, né? Mas também toda a questão teológica ligada à reforma. Então esse universo é bastante interessante para a gente olhar. A pergunta que eu vou fazer mais no fim da fala é dizer, mas todo mundo defendia essa ideia? Né? E aí a gente consegue alguns detalhes interessantes. Primeiro, essa ideia assim, que jogava com esse mito do mal, né? A heresia luterana, ou a heresia protestante como grande mito do mal, ela é uma ideia que a gente consegue mais ou menos situar na institucionalidade da igreja. Esse é o discurso do bispo, dos professores que lecionam nos seminários,
é o discurso de filósofos, dos intelectuais, assim, dizer, de certa forma, elaboram um imaginário do que deveria ser a América Latina. Então, eu imagino assim, as dificuldades de convivência que a gente vai ter depois, no século XIX, ela tem uma raiz muito profunda, porque se desenvolve aí essa ideia de que a cultura latino-americana ela é uma cultura católico-romana. Né? E aqui o catolicismo romano ele teria a chance de, digamos, de se desenvolver como um cristianismo autônomo. Isso se mostra nas artes. Né? Eu começo a entender melhor um pouco quando eu vou para Ouro Preto, pela América Latina fora, na arte barroca, né? Que é uma arte que tenta reafirmar ou afirmar com muita contundência temas que o protestantismo questionava. Né? E a própria arte barroca ela é uma forma, então, de pensar no cristianismo contemplativo, né? Um cristianismo que não discute tanto, mas que olha para o sagrado e contempla e assim por diante. Então aí se tem um processo longo de 300 anos desenvolvendo uma certa mentalidade religiosa. Agora, isso é uma mentalidade, como eu disse, que dá para situar, de certa forma, naqueles grupos sociais que trazem para cá as ideias do Concílio de Trento, que é a ideia da reforma católica, e que vai reafirmar todos aqueles dogmas, ou todos aqueles enunciados que a reforma questiona. Então, por exemplo, a presença real de Cristo na Santa Ceia, a doutrina aí da transubstanciação, né? Isso se afirma, o sacramento da ordem, né? A Imaculada, o caráter imaculado da Maria, e assim por diante. Né? Esses temas se reafirmam constantemente. Né? Agora, se a gente olha, e aí tem um outro eixo, que é uma autora que eu gosto bastante, chama Alicia Maia, né? Ela vai dizer, olha, tem um outro eixo do catolicismo que ela chama de um catolicismo missional, que é esse catolicismo que está na fronteira, por assim dizer, que vai fazer missão com os povos indígenas e por aí afora. Ali, esse tema da reforma, ele está presente de uma forma muito menos intensa, ou completamente ausente, mas está presente de uma forma muito curiosa, como eu vou mostrar depois. Então, nesse catolicismo missional, essa ideia do grande herege que nos ameaça o tempo todo, ele quase desaparece. E aí, uma segunda surpresa interessante, e aí, nesse catolicismo do dia a dia, aí, você tem perfeitamente temas que são similares aos temas da reforma. Então, você tem, por um lado, a própria noção de que a igreja precisa de uma reforma, embora não signifique a adesão à reforma luterana, calvinista, assim por diante, né? Mas você tem presente a ideia de que a igreja precisa de uma reforma, mas você tem presente uma ideia muito importante, que é a pergunta: o que significa ser cristão aqui junto com esse povo? Né? O que significa trazer cristianismo para essa gente sofrida, que eram os indígenas e assim por diante, e a gente pode falar dos escravos também. Aí se desenvolve um outro tipo de cristianismo muito interessante. E um cristianismo que vai abrir uma tensão, porque ele é um cristianismo que entra, ou que está em tensão com esse outro catolicismo institucionalizado, na medida em que ele assume com muita radicalidade a defesa da vida dessas pessoas. Então, assim, muita clareza, dizendo, olha, trazer o Deus cristão para esse povo tem que significar uma coisa fundamental, que eles tenham vida. Esse Deus que vem para cá, ele tem que ser o Deus da vida, e isso tem que se mostrar concretamente na vida das pessoas. E se isso não se mostrar concretamente na vida, esse Deus que vem para cá não tem credibilidade. Né? E aí você tem instalado o conflito.
Por quê? Porque todo o projeto colonizador, ele se dizia missionário ao mesmo tempo, né? mas a consequência concreta que ele tinha era uma grande mortandade. Né? Então, como falar de um Deus da vida, se na prática concreta, né, na prática concreta desses cristãos, o que a gente colhe no final é morte em cima de morte em cima de morte. Então, aí se tem um debate muito interessante a ser feito, digamos assim, o que significa trazer, evangelizar, né? E nessa pergunta se tem temas transversais perfeitamente comparáveis entre o que se dizia aqui, na frente missionária, e o que se dizia lá na Europa, na frente da Reforma. Temas muito similares, embora, digamos, fossem inimigos declarados. De certa forma, um xingando o outro, mas na questão de dizer o que isso significa, você tem um certo consenso. Isso eu acho extremamente instigante. Então, é isso que eu queria mostrar um pouquinho e exemplificar com alguns citados. Opa, estou fechando de novo. Talvez até para fechar esse bloco aí, para a gente entender isso um pouco na cabeça. Às vezes a gente tem a seguinte imagem, assim, e até graficamente, a gente pensa assim, olha, tem uma igreja que veio lá de Jesus Cristo, né, passa pela Idade Média, né, depois da Idade Média você tem a Reforma, ou as reformas protestantes. E o que é a Reforma protestante? É uma espécie de um galho que sai dessa árvore. São os dissidentes. Né? Então, você tem o galho luterano, metodista, calvinista, e assim por diante. Eu vejo isso, às vezes, até no meio protestante. Assim, olha, é um galho que sai de um tronco. Né? Na verdade, não é isso. O que a gente, em termos históricos, tem que pensar é o seguinte: você tem toda uma trajetória do cristianismo ocidental, né, que vem lá do cristianismo primitivo, assume de uma forma hegemônica o cristianismo medieval, né? E no século XVI esse cristianismo ele se esfacela, né? ele se decompõe praticamente, né? E o que a gente tem depois? A gente tem o ressurgimento de um cristianismo denominacional, né? Então, as igrejas evangélicas, elas são denominações, e a Igreja Católica também é uma das denominações que surge, né? Embora ela herde mais elementos do cristianismo medieval do que as outras. Mas, dentro dessa visão, dizendo, se gestou aqui na América Latina um catolicismo que, em grande parte, ele é a reação à reforma, né? Veja que interessante, a gente, a rigor, tem que dizer que o catolicismo que a gente herda aqui, ele é um catolicismo posterior à reforma. Quer dizer, ele é um catolicismo que se gesta como reação à reforma, né? E não simplesmente como um tronco que vem vindo e assim por diante. Acho que isso abre temas importantes para o diálogo e assim por diante. Então, simplesmente o que eu já falei. Você tem aí duas grandes metas. Uma é essa de fundar um cristianismo genuíno, e o segundo, a partir daí, você cristianizar a Europa. Bom, agora eu queria fazer assim duas perguntas, então. Uma é essa, né? Como que esse povo que está aí, né, a vida desse povo que é impactada pelo cristianismo, né, como as ideias da reforma protestante, elas batem nesse chão, né? Isso é uma primeira pergunta. E a segunda é se a gente teria indícios, digamos, de que ideias protestantes teriam sido assumidas pelos indígenas, concretamente, é o que eu vou falar, né?
teriam sido assumidas e como é que funcionou isso. Né? E isso eu queria mostrar em dois episódios. Né? O primeiro episódio, quem conhece um pouco a história sabe que a gente teve aí no período colonial, quer dizer, 1500 até 1820, quando o Brasil se declara independente, a gente teve nesse longo período dois episódios aqui no Brasil de presença protestante. Um foi aí de 1555 a 1560, no Rio de Janeiro, né, em que se teve aí uma iniciativa de colonização francesa, né, o almirante de Viganhão, que conhecia essa área porque ele participava das viagens para as Índias e gostava aqui, né, e teve a ideia de, olha, eu vou criar uma França Antártica. E qual era a motivação? Porque a reforma na Europa, a penetração das ideias da reforma na França, estavam criando um grande problema. Você tinha a França é um dos países, assim, junto com a Inglaterra, em que esse processo foi muito mais violento, né? Muita guerra, muito conflito. E o Viganhão teve uma ideia genial. Ele disse, olha, eu vou criar aqui uma colônia, vou ocupar um pedaço e vou trazer esses protestantes para cá. Aí eles podem viver em paz, aí veja, quase 70 anos antes do Mayflower, tá, que vai fazer com que os ingleses depois vão para os Estados Unidos, assim por diante. O Viganhão tentou fazer isso. Né? Só que ele teve um cálculo político, ele achou que os protestantes iriam ser maioria na França. Ele disse, então, se eles tomarem o poder na França, eu vou ter aqui uma colônia e vou me tornar vice-rei francês, porque vou ser rei dessa colônia. Então ele trouxe aí, tentou uma colonização. Isso não deu certo, uma vez porque na França o rumo dos acontecimentos deu outro, você teve uma recatolização assim, forte, né, se dá para dizer isso. Os protestantes passaram a ser perseguidos e Viganhão resolveu voltar para aquele ciclo. Agora, nesse contexto, a gente tem presença de protestantes. Às vezes eu fico um pouco chateado assim, com a maneira como os protestantes lidam com a memória. Né? A gente quase não sabe isso. Mas é a primeira Eucaristia evangélica na América Latina foi feita no Rio de Janeiro, por esses franceses. O primeiro culto evangélico feito na América Latina foi ali no Rio de Janeiro. E vieram quatro missionários com o aval de Calvino. Com o aval de Calvino. E nessa reviravolta, que o Viganhão resolveu voltar ao catolicismo, esses missionários receberam um processo teológico. Justamente a questão era a doutrina da transubstanciação. E o Viganhão queria que eles renegassem essa doutrina. Um renegou, os outros três não renegaram, eles foram condenados à morte. E foram mortos ali no Rio de Janeiro. Então, nós temos 3 mártires evangélicos ali no Rio de Janeiro. Então, há toda uma história. Agora, o que eu quero destacar aí, na verdade, é um outro assunto. Nesse grupo todo, tinha um estudante de teologia, chamado Jean Delery, um garoto de 22 anos, que estava estudando em francês, mas estava estudando teologia em Genebra, veio para cá, com participação do Calvino, veio toda uma leva de 400 protestantes, assim, ele veio junto. Mas como ele não estava ainda formado, ele veio como sapateiro. E esse menino de 22 anos entrou em atrito com o Viganhão, assim, e ele viveu 7 meses entre os indígenas, aí na Baía da Guanabara. 7 meses entre os indígenas. E ele escreveu um livro sobre essa experiência dele junto aos indígenas. Jean Delery, Viagens ao Sul do Brasil. Esse é o título.
Esse livro é muito interessante. Né? Por quê? Porque o Jean Delery, ele tenta entender a vida do indígena. Né? Ele tenta entender a maneira como o índio vive e por que vive desse jeito. Né? E ele fica vivamente impressionado com o estilo de vida dos índios. Né? Agora, ele vê coisas muito chocantes também. Né? E uma delas, por exemplo, é a antropofagia. Né? Os índios comem gente. Né? E ele descreve com muitos detalhes todo um rito de um ritual antropófago, que pode durar meses, assim, a pessoa é presa, preparada, assim por diante. Né? E ele descreve isso. Mas ele reflete sobre isso. E eu queria projetar um texto desses que eu li. Só achar a meditação aqui, eu não preciso ficar olhando para trás para ler. Vocês já vão lendo aí, vocês já antecipam. Então, ao dizer adeus à América, aqui confesso, pelo que me respeita, que embora amando como amo a minha pátria, vejo nela, agora está um pouco apagado, eu vou levar. Vejo nela, é o primeiro slide, desculpa, eu me confundi. Então, como a minha parte, vejo nela a pouca ou nenhuma devoção que ainda subsiste e as deslealdades que usam uns para com os outros. Tudo aí está italianizado e reduzido a palavras vãs. Por isso, lamento muitas vezes não ter ficado entre os selvagens, nos quais, como amplamente demonstrei, observei mais franqueza do que em muitos patrícios nossos com rótulos de cristãos. Então, o que o Delery faz? Ele olha para os índios, vê coisas que no jeito de pensar a vida são estranhas, mas isso faz com que ele olhe de uma forma crítica para a sociedade da onde ele vem. Então, aqui a gente poderia criticar muitas coisas, mas se eu olhar lá para o contexto da França, eu, a rigor, não vejo coisa melhor. Então, veja, aí a gente tem uma espécie de um método, de uma hermenêutica. Olhar para o outro totalmente estranho faz com que eu me veja de uma forma diferente do que eu vivia. Aqui se tem a raiz de uma hermenêutica que a gente poderia chamar de uma hermenêutica da autoridade. O outro, com toda a sua diferença, ele mostra coisas em mim, que eu carrego comigo e não me dou conta que eu carrego. Então, se ele fala, olha, a França está italianizada, no fundo está discutindo ditadura civil. Então, ao contrário de olhar para o indígena e dizer, bom, esse pagão, esse integrante, ele olha para ele e diz, poxa, eu posso aprender alguma coisa dessa gente. E ele, no livro dele, insiste muito assim, se a gente tivesse persistido, a gente poderia criar uma nova maneira de ser cristão naquele povo. Porque eles são um povo simples, eles são um povo honesto, eles não são traiçoeiros, tudo deles é humildade, e assim a gente conseguiria reconstruir um novo cristianismo. Ele é calvinista, mas a maneira de pensar é muito parecida com os católicos. Você olha para esse lugar e a gente tem uma chance de recriar algo original. Então, essa é uma das temáticas. Olhar para o outro, a rigor, dizendo que eu tenho aqui não, digamos, um selvagem que precisa ser igual a mim, para ser cristão, mas eu tenho aqui um povo que tem uma lógica, tem uma racionalidade e a gente pode entrar em diálogo. Ele pode ser um parceiro qualificado de diálogo
e inclusive ajudar a mudar o cristianismo que eu estou vivendo. Então, essa é uma das questões. A segunda tem a ver com outro problema. A boa consciência, com boa estar consciência, tenho que exceder em crueldade aos selvagens assim por diante. O que está em jogo aqui? Aqui que eles descrevem o rito de antropofagia. Diz, isso é tudo muito estranho e assim por diante. Mas aí eu olho de novo para a França e eu tenho que me dar conta que eles são mais cruéis. Por quê? Porque aqui se vai, uma tribo pega, diz que vai fazer guerra contra uma outra tribo, fica meses se preparando, aí prende um selvagem, ou prepara durante meses, o sacrifica e o come. E ele descreve esse ritual com muito detalhe, como é que acontece isso. Diz, é chocante para a gente, mas morreu uma pessoa. Agora, se eu olho o que está se passando na Europa, pela usura do que se pratica lá, pobres, viúvos, assim por diante, estão morrendo às pencas. E provavelmente eles se sentiriam melhor sendo sacrificados, do que viver desse jeito. Então, aqui o que eu tenho? O tema da usura. O tema da usura, que é um tema que perpassa, por exemplo, o pensamento de Lutero. Lutero tem uma série de escritos econômicos e a grande questão dele é como que lá na Alemanha, no caso, se pratica a usura. E ele vai relacionando muitos dados concretos. Assim, Os comerciantes retêm os produtos, esperam até que eles sobem de preço, combinam isso entre eles, depois eles vêm vender os produtos. Ou a política de juros. Para Lutero era absolutamente impensável que alguém pudesse ganhar dinheiro pelo simples fato de ter dinheiro. Então tem toda uma reflexão, aliás, está em Calvino também, como é que eu lido com essa questão de emprestar dinheiro? E a ideia dos dois era a seguinte: quem empresta dinheiro, ele obviamente tem que ser remunerado por isso. Agora, ele tem que assumir também o risco de quem empresta. Então, se ele empresta dinheiro para alguém para investir em alguma coisa e isso não deu certo, ele vai perder o dinheiro dele. Jamais se pensava de que você tem algo com investimento de risco e aí você pode ganhar mais dinheiro. Isso é usura. Então, você pensar risco de investimento, isso significa que você pode decifrar o que é o futuro. Isso é coisa que você coloca no lugar de Deus. Eu tenho a mesma questão aqui. O tema da usura está presente e está sendo questionado. Então, ali a gente teria um debate muito interessante de gente que veio para cá, olhou para esse povo, viu nesse povo uma nova possibilidade de um cristianismo que não é necessariamente o cristianismo que está na Europa, e mais que isso, olhando para esse povo, conseguia se ver com olhos críticos que estava passando na Europa. Então, isso é uma questão importante para a gente debater. Segundo episódio assim, que eu quero mostrar, tem a ver com a presença holandesa no Nordeste. Vocês sabem aí de 1625, mais ou menos, a gente tem aí por quase 30 anos, o Nordeste brasileiro ele é uma colônia holandesa. Não vou me alongar porque, rapidamente, assim, na época, Portugal estava sob domínio espanhol, chamada União Ibérica, portanto, a coroa espanhola que governava Portugal. Espanha estava em guerra com a Holanda, e nesse contexto, os holandeses vêm e invadem o Nordeste brasileiro, porque, a rigor, naquela época, o Nordeste brasileiro estava sob o domínio da Espanha. E aqui se cria como os holandeses são calvinistas, se tem de fato aqui uma igreja instituída, a igreja holandesa, a igreja reformada brasileira, ela chegou a ser um símbolo da igreja na Holanda.
O que eu quero destacar aqui? Nesse contexto, você tem uma participação muito ativa de indígenas na vida da igreja. E a figura que eu vou destacar aqui é de um índio chamado Pedro Poti. Esse índio passou 5 anos estudando na Holanda, e ele retornou e assumiu um papel de uma função dentro do exército holandês aqui no Nordeste. O primo dele, Felipe Camarão, está do lado dos portugueses. E aí a gente tem uma série de cartas muito interessantes trocadas entre os indígenas. Então eu vou ler essa passagenzinha aí que é do Felipe Camarão. Então o que diz o Felipe Camarão? Mandei-vos aquele recado à mercê de Deus, Senhor Pedro Poti, porque sois um bom parente. Sai desse lugar, que é como fogo do inferno. Não sabeis que sois cristão? Por que vos quereis perverter? Sois um filho do nosso Deus. Por que quereis estar sob o ímpio? Então, o que a gente tem aqui? Uma controvérsia da Europa, uma briga entre católicos e protestantes. E o que acontece? Ela divide aqui as famílias indígenas. Eles são primos. Para os índios, a etnia ela é fundamental. Ser parente é algo que estrutura. E de repente você tem, por uma briga do cristianismo na Europa, e não só, você tem o colonialismo, essa família está dividida. É muito interessante que os argumentos que os dois usam nesse debate, eles são perpassados pela religião. Então os dois se dizem cristãos e não estão arrependidos disso, mas são cristãos agora divididos pela divisão que a gente tem na Europa. E aí a resposta do Pedro Poti é muito interessante. Peraí, eu já pulei uma folha aqui. Eu me envergonho da nossa família e nação, ao me ver ser induzido por tantas cartas vossas à traição e deslealdade, isto é, de quem tenho merecido tantos benefícios. Então, o Pedro Poti diz: eu aqui, diante dos holandeses, como é que eu vou traí-los? Eu tenho, na verdade, a gente se sente muito bem aqui. E, de fato, se a gente olha, os holandeses, a gente não tem indício de que os holandeses tenham praticado a escravidão indígena. Agora, praticaram tanto mais a escravidão negra. Então, um argumento que o Pedro Poti vai usar, diz: olha, esses católicos a quem você segue, eles nos tratam igual aos negros. Aí você veja de novo o problema, você tem uma simetria dessa teoria. Mas o Pedro Poti é alguém que se diz protestante convicto, e segue mais um pedaço, que ele vai dizer depois. Então, não, Filipe, vos deixais iludir. É evidente que o plano dos celerados portugueses não é outro senão o de se apossarem desse país e então assassinarem e escravizarem tanto a vós como a nós. Vinde, pois, enquanto é tempo, para o nosso lado, a fim de que possamos, com o auxílio de nossos amigos, viver juntos nesse país, que é a nossa pátria, e no seio de toda a nossa família. Então você vê que importante, aqui ele retoma de novo todo esse imaginário ancestral. A gente tem que reconstruir a nossa família indígena,
Os holandeses vão fazer parte disso, e a gente vai viver sob o Deus cristão. Então, o que eu quero mostrar para vocês aí? A gente tem indícios de que o cristianismo, quando ele chega aqui, ele, em diferentes lugares, ele é assimilado por essa cultura, né? E ele é reelaborado de acordo com a dinâmica dessa cultura. Então, a rigor, você não tem um rechaço ao Deus dos cristãos. Você tem um rechaço muito veemente aos cristãos que seguem esse Deus. Mas a gente tem a ideia, tem a nítida impressão, assim, o Deus dos cristãos, ele exerce uma certa sedução a esses povos. E no finzinho eu vou falar um pouco de um católico, Bartolomeu das Casas, que acho que entendeu isso assim brilhantemente. Então você tem aqui índios letrados, né, que sabem ler, né, que discutem teologia e que fazem isso de acordo com as necessidades de vida e sobrevivência. O que isso, o que acontece? Qual é o resultado disso? A gente sabe esse projeto colonizador holandês não deu certo. Os holandeses se retiraram, obviamente também pela guerra que os portugueses estavam fazendo. O Pedro Buti é preso, e aí a gente não sabe muito bem o que acontece com ele. Tem relatos que dizem que ele foi jogado dentro de um fosso e ficou lá definhando até morrer, durante alguns meses. Tem gente que diz que ele foi preso e estava sendo levado para Portugal para ser processado pela Inquisição, morreu na viagem, assim por diante. De qualquer forma, saiu do céu. Antes disso, tem ainda uma série de cartas que ele escreve para a Holanda pedindo para os holandeses voltarem, dizendo: vocês fizeram isso aqui, vocês não deram o caminho, vocês não têm o direito de ir embora. Vocês precisam voltar aqui para nos defender. Obviamente isso não aconteceu. Agora, isso tem desdobramentos. Na medida que os portugueses retomam o Nordeste, quem conseguiu se mandou sertão adentro. Se mandou sertão adentro, enfrentando tribos rivais e assim por diante. E tem um grupo que vai chegar numa serra chamada Paraupeba, que é interior do Piauí atual, e eles são acolhidos por uma outra tribo. E aí tem alguns relatos muito interessantes de quem? Do Padre Vieira. O Padre Vieira, que é considerado o principal intelectual de todo esse período colonial. Hoje estudado não só na teologia, mas na literatura, na linguística e assim por diante. E o Padre Vieira, ele lidera uma expedição que alguns anos mais tarde topa com esses índios lá na Serra de Paraupeba. E aí eu tenho aqui transcrito um pouco o relato dele. Peraí, eu já pulei isso aí. Não, eu achei que eu tinha, não tinha. Não tem. Tem isso no texto, mas eu não coloquei no slide. Eu acho que eu vou poder ler para vocês aqui. Vou ler rapidinho o que eu escrevi, que vai mais rápido. Pedro Buti, que se dizia fiel aos holandeses até a morte, foi preso e morto pelos portugueses que venceram aquela batalha. Muitos indígenas aliados aos holandeses retiraram-se floresta dentro, numa região chamada, não é Paraupeba, é Ibiapaba. Foram encontrados alguns anos mais tarde por uma expedição comandada pelo jesuíta Antônio Vieira. Segundo este missionário, conhecido como defensor da liberdade indígena, com a chegada daqueles remanescentes da colonização holandesa, Ibiapaba se havia transformado, abre aspas, na Genebra de todos os sertões do Brasil, fecha aspas. Pois esses fugitivos
para lá levaram, abre aspas, o que tinham aprendido nessa escola do inferno, fecha aspas. E por, abre aspas, muitos deles saberem ler e trazerem consigo alguns livros, foram recebidos e venerados dos tabajaras como homens letrados e sábios, e criam deles como de oráculo, quando lhes queriam meter na cabeça. É a citação do Padre Vieira. O que acontece? Esses fugitivos chegam junto aos tabajaras e eles acabam assumindo um papel de destaque. Por quê? Porque sabem ler, porque sabem escrever. Mais do que a apropriação dos impulsos da reforma pelas vítimas do processo colonial, temos aqui interessante indício da reação indígena ao processo da conquista da qual são vítimas. A partir da lógica interna dos povos conquistados, o povo potiguar, aliado aos holandeses, se retira sertão adentro. É acolhido e admirado pelo povo tabajara por saberem ler e trazerem consigo alguns livros. Vieira relata vários episódios que podem indicar para esta reelaboração de enunciados fundamentais do cristianismo ou evangélico por lideranças indígenas, em meio ao conflito da conquista colonial. Poderíamos falar da possibilidade de um cristianismo indígena que emerge das dinâmicas locais e da defesa da vida das vítimas, a exemplo de um cristianismo paulino dos primeiros séculos da era cristã. E aí, eis de um desses episódios. Aí um relato do Padre Vieira. Diz o Padre Vieira: exortava o padre a certo gentil velho que se batizasse. E ele respondeu que o faria para quando Deus encarnasse a segunda vez. E dando o fundamento do seu dito, acrescentou o que, assim como Deus encarnara uma vez em uma donzela branca para remir os brancos, assim haveria de encarnar outra vez em uma donzela índia para remir os índios, e que então se batizaria. Você imagina o espanto do Padre Vieira. Um índio querendo discutir teologia, ele sabe ler e dar argumentos. Possivelmente o que esse índio está pensando? Ele, na socialização lá com os holandeses, ele aprendeu a expectativa da segunda vinda de Cristo, e aí dali ele tira as suas conclusões. Se ele vem de novo, então vai nascer no meio da gente agora. Para a perplexidade de Vieira, essa esperança messiânica indígena não se restringe à imaginação teológica. Ela revela uma postura de resistência das vítimas da conquista, não ao Deus dos europeus, mas à dominação praticada pelos crentes europeus desse Deus. Aqui Vieira se refere a uma profecia dos seus letrados, quando afirma, abre aspas, que Deus quer dar uma volta a este mundo, fazendo que o céu fique para baixo e a terra para cima. Assim os índios hão de dominar os brancos, assim como agora os brancos dominam os índios. Então essa turma, além de se meter a discutir teologia, eles estão elaborando uma esperança messiânica. Quando Deus voltar, isso aqui vai mudar tudo que está na cabeça. A gente poderia pegar, refletir o que significa isso. Mas uma possibilidade é mostrar, olha, a expectativa da segunda vinda de Cristo, ela abre uma possibilidade de vida desse povo. Ele vai dizer, olha, agora nós estamos aqui sofrendo, mas esse Deus ele vai voltar e aí vai ser tudo diferente. Obviamente que a gente pode discutir e assim por diante a ortodoxia desse imaginário, mas o que eu quero ressaltar é o seguinte: é como que dizer, olha, a palavra ela cai ali e ela frutifica de acordo com a terra que ela tem. Você imagina se a gente tivesse podido continuar com o diálogo, se a gente pudesse ter continuado com uma reflexão séria a partir dessa semente. Agora, isso tudo sumiu. Vou resumir isso aqui um pouco que eu escrevi. Mas também aqui se repete, no nível local,
o que é uma tendência geral na invenção europeia da América Latina. Os saberes locais são abortados e subsumidos à lógica do processo colonizador. Vieira relata que todos aqueles índios letrados foram submetidos a um programa de recapitalização, ao qual eram obrigados pela força ou pelo braço dos padres, quando não o faziam voluntariamente. E aí termina o relato. A gente não sabe o que aconteceu, possivelmente morreram todos, assim por diante. Agora, isso é presença evangélica no nosso chá. Eu acho que a gente precisa incorporar isso para a nossa história. Se a gente pensa o que está acontecendo com os indígenas hoje em dia, isso, de certa forma, é a continuidade daquilo que começou naquele tempo. E eu, sinceramente, às vezes me pergunto, o que nós estamos fazendo? Aí teria muitas outras coisas a serem pensadas aí. Os relatos que eu citei antes são transcrições. Eu tenho em casa, aqui eu citei já o texto traduzido, mas alguém que olha para o original daqueles textos. E o original é assim, é como se fosse linguagem de sinais. São palavras, em parte português, em parte tupi, em parte de outras línguas. Então são pedaços de frases. E eu me pergunto, mas será que a gente entendeu de fato o que está dito aí? Precisaria alguém que domina esses idiomas e para ver se é isso que está dito mesmo. Ou se a gente já leu assim mais ou menos o que eu entendi, é isso que falaram. Isso é uma forma de novo de incluir essa forma de revelação que o povo tem. Tá bem, não sei se a gente ainda tem um pouquinho de tempo. Eu queria falar, por fim, de uma terceira figura, que é o Bartolomeu das Casas. Quem é o Bartolomeu das Casas? Ele é um padre espanhol, chega no Caribe, logo nas primeiras viagens de Colombo. O pai dele já tinha vindo para a segunda viagem de Colombo. Agora ele não vem para cá como padre, ele vem como colonizador. Ele recebe lá sua grande fazenda, tem lá seus índios escravizados, e assim por diante. E é um padre secular. Até que um dia ele vai numa missa, houve uma pregação de um padre dominicano, chamado Antônio de Montesinos, e ele critica a maneira como os espanhóis estão lidando com os indígenas. A partir de um texto bíblico, que na Bíblia protestante é um apócrifo, mas na católica faz parte do cânone, Jesus Sirach. E lá diz mais ou menos assim: quem nega aos pobres o fruto do seu trabalho, ele comete um crime contra Deus. O sangue dessa pobre gente clama a Deus no céu. Ele critica muito fortemente isso. E o Las Casas, ele tem aquilo que a gente chamaria hoje, um bom linguajar protestante, Deus colocou o coração dele. O Las Casas vai para casa, liberta todos os seus escravos, abre mão da sua fazenda e vai lentamente se tornando um defensor da causa indígena. Quando não tem mais para onde ir, ele vai e pede abrigo junto aos freios dominicanos, e ele se torna dominicano. E passou a maior parte da vida dele defendendo a causa indígena. Um projeto evangelizador muito interessante, no seguinte sentido: Las Casas, a ideia dele é que é preciso evangelizar pelo exemplo. Os povos indígenas, eles precisam se convencer da superioridade do Deus cristão pela forma como os cristãos vivem.
Né? E se os cristãos vivem aquilo que eles ensinam, os índios vêm dançando e cantando porque eles se convencem que isso é o melhor para eles. E ele fez isso na prática. As casas converteram tribos, assim, que aí, claro, toda a postura dele causou muita polêmica, ele era muito questionado. E eles diziam, vai lá com aqueles guerreiros da nova montanha, eu quero ver você cristianizar esse povo. E as casas descobrem que, na verdade, esses guerreiros, que todo mundo tinha medo de chegar perto, eles negociavam com indígenas já cristianizados. Você tinha índios que comercializavam produtos muito duros e voltavam. E ele descobriu dois comerciantes desses sacoleiros que sabiam cantar. E Las Casas criou uma canção com a história da criação e ensinou para esses dois comerciantes. Diz, olha, quando você for lá de novo, você canta essa canção para o superior daquele povo. E eles fizeram isso. E ele disse que os caciques ficaram tão impressionados. Onde é que você descobriu isso? Quem que ensinou? Diz, ó, tem um cara lá que me ensinou isso. Me chama esse cara, eu quero conversar com ele. E o Las Casas foi lá e ele converteu todas as vidas. Depois tem uma série de problemas, mas assim, demonstrou na prática que dá para fazer. Ora, esse Las Casas, embora seja um dos que mais escreveu na época, todo esse discurso que eu falei no começo, do grande perigo da heresia protestante, isso quase não aparece na obra dele. Isso eu acho muito sintomático. Porque o foco dele estava no campo de missão. Porque sempre para a missão isso é importante. Agora, você não pode, digamos, assumir teses da reforma e da Inquisição. Então, Las Casas, quando ele tinha a chance de dar uma fisgada nos luteranos, isso valia tudo, né, para todos eles, ele dava. E aí eu comecei a olhar, mas como é que ele fala isso? E achei alguns lugares que eu queria mostrar para vocês. Se eu acho isso novo agora. Uma dessas mensagens. Num certo período, aí em torno de 1520, alguma coisa, 1540, mais alguma coisa, parte da atual Venezuela, ela é colonizada por alemães. Tem uma grande casa de comércio lá na Alemanha, os Welser, com quem Lutero brigava assim até não dá mais. Esses Welser emprestavam dinheiro para a coroa espanhola, com isso eles financiavam as suas conquistas, e depois não conseguiam devolver. Então o que a Espanha faz? Ela dá uma parte da América, aí, imaginamos que corresponde à Venezuela hoje, para essa casa de comércio. Maracaibo, na cidade de hoje, que foi fundada por esses Welser. E o Las Casas descobre isso. E aí ele vai questionar, ele vai escrever uma carta lá para o Conselho das Índias, questionando a presença desses alemães. E aí o que ele vai dizer? São estes os pregadores que o rei envia para converter os que lhe são confiados? Ele não se dá conta também que eles já hoje têm roubado, ou ao menos têm feito mais danos que vale toda a Alemanha? Também se diz por aqui que os alemães que por aí têm andado são todos hereges, falidos por aquela besta fera de Lutero. Parece a vossa senhoria que aqueles tais salvarão os índios com a sua conversação, assim como lhes desce na vida? Parece sustentável que, pelo dito nesta carta, que o foco da argumentação é a defesa da vida das vítimas da conquista. E a referência a Lutero só faz sentido como reforço a esse argumento. Isso significa, ou isso fica ainda mais claro na sequência do texto,
quando Las Casas sustenta que a conquista e não a evangelização é o objetivo de todas as incursões pelas terras indígenas da Nova Espanha. Só que aqui ele compara os espanhóis aos muçulmanos, que no tocante ao trato dos povos conquistados se mostrariam menos cruéis. Vamos ver se eu tenho a próxima citação. Isso. Então, não é este, Senhor, o caminho de Cristo. Não a maneira de pregar seu evangelho. Não o modo e o costume de converter as almas. Mas é a via que tomou Maomé. E ainda pior, que Maomé, que dizia ter vindo in vi amor, quer dizer, no caminho da paz, da harmonia, porque aos que por armas subjugava e que criam em sua seita, dava vida. Aqui, os índios que com alegria e de boa vontade se submetem, recebem ao seu Deus, os espanhóis despedaçam e infernizam suas vidas. Então, veja que interessante. Aqui, de repente, não é o problema não é mais o Lutero, mas aqui a referência são os muçulmanos. Mas para dizer o quê? Algo muito parecido com o Jean de. Mas veja, no fundo, os espanhóis aqui são piores que os muçulmanos. Tentando resumir isso. Porque Las Casas lembra de Maomé imediatamente após referir-se a Lutero. Esse me parece um debate nada fortuito. Como vimos acima, a chamada heresia luterana era constantemente lembrada pelos ideólogos da cristianização da América Latina como uma ameaça e um perigo para o projeto colonial em curso. Nessa ordem de discurso, luteranos, judeus e muçulmanos, como vou mencionar mais tarde, hoje à noite, emergem indistintamente como inimigos a serem combatidos. Pelo visto, Las Casas não reproduz esta lógica do discurso colonial. Ao contrário, ele se vale desses estereótipos como uma espécie de espelho para desmascarar a desumanidade da conquista em curso. Visto a partir das vítimas da conquista, todos os conquistadores são hereges, sejam eles cristãos, muçulmanos ou judeus. No plano discursivo, ou se assim quisermos, no método teológico, temos aqui certa semelhança entre Las Casas e o texto de Jean de Lery, discutido acima, embora este não tenha desenvolvido nenhuma ação prática em defesa dos índios brasileiros. Por que eu acho importante resgatar isso? Por um lado, isso aí faz parte da nossa história, a gente precisa assumir isso como parte do nosso caminho. Agora, se de fato você tem as perguntas certas, se você diz, olha, trazer o Deus cristão significa fundamentalmente trazer vida para as pessoas, de repente até as fronteiras confessionais se diluem. E aí a gente encontra, não vou me alongar aí, vários elementos que os argumentos são praticamente iguais. Por exemplo, entre Las Casas e Lutero. O tipo de alimentação é muito parecido. Embora Las Casas esteja argumentando aqui, e Lutero lá. Mas a lógica do argumento, dizer, olha, o Deus cristão é um Deus que tem que traz vida, ou a gente está aqui praticando a hipocrisia, isso comum, isso é uma confusão comum. Nesse sentido, a ideia do caminho é bem interessante. Dizer qual é o Deus que a gente traz para cá, ele é um Deus do caminho, o Deus do caminho da vida. Isso você encontra nos dois lugares. Um estudo que eu quero fazer um dia ainda, nessa ideia de Las Casas, o Deus do caminho, o Lutero tem uma frase assim lapidada, ele diz: teologia cristã é aquilo que leva a Cristo. No alemão, was Christus treibt.
né? Aquilo que conduz no caminho de Cristo. De novo, você tem uma metáfora muito interessante. Então, isso um pouco assim para dizer, olha, o protestantismo está presente aqui na América Latina, desde que a América Latina existe, né? E está presente um rosto que, se a gente recupera, talvez pode nos ajudar também na pegada do caminho, né, de Cristo nos dias de hoje. Que Deus nos ajude. Obrigado.